Oi, pessoal! Enfim, estamos. Bem-vindos, bem-vindas à nossa conversa sobre cultura celular, fundamentos e aplicações. Eu sou a Luciana, doutoranda pelo Programa de Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp, e hoje vamos explorar um tema que é o pilar da pesquisa biomédica e da biotecnologia. Particularmente, cultura celular é um assunto que eu sou apaixonada. A ideia é que, no final dessa aula, dessa conversa, vocês entendam não só a teoria, mas como aplicar tudo isso no dia a dia de um laboratório. Cultura celular permite controle preciso do ambiente experimental. Cultura celular basicamente é cultivar células fora do organismo no ambiente controlado. Isso permite ajustar o pH, temperatura, nutrientes e garante amostras homogêneas e resultados reproduzíveis. Também reduz o uso de animais em pesquisa, possibilita manipulação genética e bioquímica. E olha o impacto disso. O gráfico mostra que desde os anos 50, o número de publicações sobre cultura celular cresceu de forma exponencial. O pico foi entre 2010 e 2021, com mais de 492 mil artigos. Nos últimos anos, a curva deu uma achatada, uma estabilizada, mas continua sendo uma das áreas mais publicadas na ciência. A cultura celular tem mais de 100 anos de história. Vamos ver um pouquinho? Em 1907, Harrison fez a primeira cultura de tecido bem-sucedida. Em 43, Early cria a primeira linhagem contínua, a L929, uma linhagem de fibroblasto. Em 52, G estabelece a HeLa, primeira linhagem celular contínua, também conhecida como a célula imortalizada espontânea. O nome HeLa deriva das iniciais do nome da paciente, Henrietta Lacks. Ela tinha um câncer cervical bem agressivo. Em 61, Hayflick mostra que células normais têm limite de divisões. Em 75, Kohler e Milstein desenvolvem hibridomas para anticorpos monoclonais. Em 98, Thompson isola células-tronco embrionárias humanas. Cada marco abriu novas portas para a pesquisa em medicina. Diferentes tipos de cultura celular oferecem vantagens específicas para cada aplicação. Nem toda cultura é igual. Há 4 tipos. A cultura primária vem direto do tecido, muito próximas ao original, mas difíceis de manter. As de linhagem, derivadas das primárias, são mais homogêneas, mas também de vida útil limitada. As de linhagem contínua, também conhecida como imortalizadas, crescem indefinidamente, como a HeLa. E a última, a 3D, forma organoides e modelos tridimensionais que imitam o melhor ambiente natural. A escolha depende sempre do equilíbrio entre relevância e praticidade. Procedimentos padronizados garantem reprodução e resultados confiáveis. O dia a dia no laboratório segue um fluxo: planejamento, preparação, execução, análise e documentação. Isso requer disciplina e padronização. Sem rotina clara, a chance de erro e contaminação aumenta muito. Equipamentos indispensáveis: a cabine de fluxo laminar, a incubadora de CO2, microscópio invertido, centrífuga, banho-maria, contador de células, e tudo isso regado a uma técnica séptica, controle de qualidade e olho vivo na contaminação. A cabine de fluxo laminar garante ambiente estéril para a manipulação de célula. Dentro do fluxo laminar, ele é mantido tudo limpo. Antes de começar a trabalhar, a gente liga o UV 15 minutos antes para deixar o ar estéril e aí liga-se o fluxo de ar, que mantém o ar filtrado e protegido. Ele cria um fluxo que protege o material. Então, nessas gradinhas aqui, forma-se esse fluxo de ar que não deixa nem o ar de fora entrar e nem o que está dentro sair, protegendo quem manipula o material. A incubadora de CO2 simula condições fisiológicas ideais para o crescimento celular. Eu considero a incubadora de CO2 o coração da sala de cultura celular. Ela recria o ambiente ideal para as células de mamíferos, mantém a temperatura a 37 graus Celsius, 5% de CO2 e alta umidade. O CO2 ajuda a manter o pH do meio estável, simulando o sistema tampão bicarbonato. E vale lembrar, abrir a porta só quando necessário e sempre manter a limpeza. O microscópio invertido permite observação de culturas celulares. Ele é perfeito para ver células no fundo dos frascos.
Aqui a luz e o condensador ficam por cima e as objetivas por baixo, permitindo observar células vivas no fundo dos frascos e placas. Por essa razão, ele é chamado de microscópio invertido. Ele serve para avaliar morfologia, crescimento, contaminação e até fazer uma micromanipulação. O banho-maria proporciona aquecimento uniforme e controlado para reagentes e meios. Ele aquece de forma indireta. Nós usamos para descongelar as células, para aquecer os meios e os tampões utilizados. É importante sempre verificar a temperatura, usar água destilada e trocá-la regularmente. A centrífuga separa componentes celulares por densidade através da força centrífuga. Então, separa os componentes celulares por densidade. Na cultura, utilizamos para coletar células, para lavar, concentrar as amostras. É importantíssimo ajustar a velocidade e o tempo corretamente, porque isso de repente pode causar lise nas células, né? E dessa forma você acaba diminuindo a viabilidade celular. Agora, o contador de células ou a contagem de células, né? A gente pode fazer a contagem de células por método direto, né? Contando as células realmente, ou indireto, contando proteínas ou algumas substâncias do metabolismo celular. Ela pode ser manual, no hematocitômetro ou na clássica câmara de Neubauer, e também hoje existem os contadores, como está esse na figura, com manual, tem o de bancada e para quem tem um pouquinho mais de verba, um citômetro de fluxo, por exemplo. Além da contagem, a gente pode fazer, que é importante fazer, a teste de viabilidade, principalmente após um congelamento. Então, muito utilizado no laboratório é o azul de tripano. Ele é um corante de exclusão que vai fazer a diferenciação de células vivas e mortas. Bom, próximo agora, né, parâmetros físico-químicos controlados são essenciais para a viabilidade celular. Um deles, essencialmente, o meio de cultura. O meio de cultura é o buffet aí das células, né? Contém glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais. Muitas vezes utilizamos o soro fetal bovino. E as condições, né, precisam ser perfeitas. Temperatura, CO2 e umidade ideais. Uma coisa também importante, né, de falar é o substrato. Né? O substrato é onde as células vão ficar ancoradas, vão crescer, principalmente quando a gente fala em célula aderente. Então, pode ser plástico tratado ou um plástico também recoberto, por exemplo, com proteínas de matriz extracelular, como colágeno e fibronectina, que ajuda na adesão. Agora, um tópico muito importante é falar sobre curva de crescimento e pontos ideais para a passagem. As células, né, têm o seu ciclo celular e são 4 fases aí bem definidas. A fase lag, que é uma fase de adaptação, sem muita divisão. A fase log, que é uma fase de crescimento acelerado, ideal para fazer a passagem, também para fazer o seu experimento. Seguida aqui de uma fase de platô, que é uma estagnação, e seguir depois uma fase enfim, de declínio, de morte celular. Então, é importante que os seus experimentos, mais uma vez, sejam realizados aqui, as passagens aqui nessa fase log e também os congelamentos. Essa fase estacionária e declínio, a gente vai ver no próximo slide. Cuidados na cultura celular, manutenção em passagem. Esse conceito é muito importante ser compreendido. Logo que a gente plaqueia, né, coloca as células numa placa, vai ter uma atração da célula pela superfície do plástico, que ela é recoberta negativamente. Então, a célula vai se aderir e vai começar a crescer. Então, nesse momento é a fase lag, que ela começa a reorganizar as proteínas do seu citoesqueleto e aí ela vai apresentar o fenótipo dessa célula característica. Por exemplo, aqui no dia 1 está mostrando, né, já é uma célula já espraiada e está mostrando aqui 32% de confluência, o que significa que tem 32% de célula em relação ao vazio dessa placa. Passando mais um dia, ela passa a 52% de confluência, então tem mais célula aqui. Essa aqui é a fase log ainda.
E aqui, enfim, no dia 3 está mostrando 85% de confluência. Então, nota-se que tem muito pouco espaço livre para essa célula crescer. Então, nesse momento, é imprescindível fazer a passagem. Se a gente deixa, não faz a passagem no dia certo, aí a célula entra na fase, né, de estagnação, de platô, e passando mais um pouco, se deixar passar, ela vai começar a morrer e ela vai entrar em sofrimento. Então é importante fazer a passagem antes de chegar nessa fase de platô. Cuidados na cultura celular, manutenção e passagem. Então vamos entender direitinho o que é essa passagem. Então uma célula no slide anterior, ela atingiu aí a confluência, 80%, 80% de confluência, eu tenho que fazer a passagem. Como é que eu faço isso? É o processo chamado tripsinização. Utilizamos uma enzima chamada tripsina, que ela faz essa dissociação enzimática das células. Então, ela faz as células se destacarem dessa placa. A hora que a célula se destaca dessa placa, ela perde o fenótipo dela. Tá bom? Então, as proteínas do citoesqueleto, naquele momento, ela não vão ser expressas, mas ela não vai ter mais o fenótipo. E como vão ficar as células? Vão ficar tudo assim, bolinhas. Bom? Então, a gente deixa a tripsina agir um tempo, descola todas essas células. Você olhando a garrafa contra a luz, percebe que fica uma areia, né? Você vê as células ali, os gruminhos, parece uma natazinha, bem uma geleinha, assim, uma clarinha de ovo. E, bom, tripsinizou e essa enzima continua agindo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar meio de cultura suplementado com soro bovino fetal. Porque o soro bovino fetal contém a alfa-1 tripsina, que vai inativar essa ação da tripsina. A gente inativa a ação da tripsina e vamos de novo aí mais uma vez. Agora, vamos centrifugar essas amostras, essas células, para plaquear em uma nova garrafa. Então, normalmente, né, a rotina numa sala de cultura vai ser isso, né? Uma monocamada que chega a uma confluência após uma semana ou menos dias até, joga a tripsina, né? Tripsiniza essa garrafa, deixa ação, incuba, elas ficam todas arredondadas, enfim, centrifuga e plaqueia de novo uma nova placa. A hora que você faz isso, depois de uma semana, novamente ela vai atingir a confluência ou você, enfim, vai fazer o seu experimento e assim segue-se a rotina na sala de cultura. Uma outra rotina importante na cultura celular é o congelamento de célula, depois, lógico, um posterior descongelamento. Então, o congelamento é chamado de criopreservação. Então, o próprio nome diz, é a preservação por criogenia. Então, as células são congeladas para que você tenha futuramente mais estoque de células naquela mesma passagem, é muito importante. Aonde que a gente guarda essas células? A gente guarda essas células no menos 80 e de preferência no nitrogênio líquido, porque ele fica a menos 196 graus Celsius. Então, para isso, a gente usa uma solução que preserve, né, que é crioprotetora. Essa substância crioprotetora chama de MSO. Então, é o dimetilsulfóxido. Então, esse solvente, ele vai proteger a membrana celular das células para que as espículas de gelo no congelamento não perfurem a membrana e dessa forma a célula mantém viva após o congelamento. Uma coisa muito importante é que o congelamento, para que seja efetivo e que no futuro, né, forneça células viáveis, é que esse congelamento seja lento. Até chegar, né, da temperatura que estava no meio de cultura e até a temperatura de menos 196 graus Celsius. Um aparato muito útil no laboratório é esse container de congelamento, também tem o nome, né, do Mr. Frost, quem vende é analgénico, é muito bom, porque ele garante esse congelamento lento. Então, colocando as amostras depois nessa solução de congelamento, que é DMSO e soro bovino fetal, a gente coloca dentro desses containers, coloca no menos 80 e ele garante 1 grau por minuto. Então, você pode deixar de 2 horas ou overnight essas células congelando e no dia seguinte passar essas células desse container por nitrogênio líquido. Agora, o descongelamento. O descongelamento de célula, ao contrário do congelamento, tem que ser rápido.
bom? Então a gente coloca um pouquinho, né, pega esse vaio congelado, coloca um pouquinho no banho-maria, só para ficar só o fundinho do vaio em contato com a água 37. Assim que começa a desfazer esse gelo, a gente aumenta esse volume, já coloca um meio de cultura suplementado e já centrifuga essas amostras. Então, tem que ser rápido para que a hora que a célula estiver descongelada, ela não fique tanto tempo em contato com o DMSO, que também o DMSO, muito tempo em contato com a célula, é tóxico e também vai mudar a sua viabilidade depois e depois a saúde das suas células mais para frente. Contaminação e hibridação são desafios críticos em cultura celular. Contaminação é o grande terror do laboratório de cultura celular. O operador é a maior fonte, quase metade dos casos. Outras fontes de contaminação: ambiente, reagente e equipamentos. Quais micro-organismos assombram a sala de cultura? As bactérias, elas turvam e mudam a cor do meio de cultura em questão de horas, seguida por fungos, geralmente apresentam um aspecto de areia bem fininho no fundo da placa, e esses dois a gente pode visualizar no microscópio. Um último contaminante é o micoplasma. Ele é indetectável no microscópio, não todo meio, porém ele muda o padrão de resposta das suas células no seu experimento. A prevenção é a técnica séptica, esterilização de tudo, antibióticos, né, quando necessário, com um certo critério, e testes regulares de micoplasma. Também não esquecer da validação, de autenticar a sua linhagem para checar a espécie e o fenótipo. E aí, com isso, você evita trabalhar meses com a célula errada. Bom, aplicações da cultura celular. A cultura serve, né, na pesquisa básica para entender a biologia e a sinalização celular, na biotecnologia, proteínas recombinantes, vacinas, anticorpos monoclonais, na farmacologia, testar drogas e toxicidade, na terapia gênica, vetores virais, edição gênica, na medicina regenerativa é muito interessante, na terapia celular, engenharia de tecidos, bioimpressão, virologia, estudar os vírus, desenvolver antivirais e vacinas, é maravilhoso. Cultura celular como ferramenta essencial para avanços científicos e biotecnológicos. A cultura evoluiu por uma plataforma essencial. Princípios básicos e padronizados garantem resultados reproduzíveis. As aplicações são cada vez mais amplas e sofisticadas. Tecnologias como órgãos em chip e bioimpressão 3D estão transformando o campo. A integração com a inteligência artificial vai levar a modelos mais realistas e eficientes. E aí, nesse slide, revise o conteúdo desse bate-papo de hoje. Eu espero que funcione. Com amor e carinho, criei para vocês um site que vocês podem acessar. Eu vou deixar a descrição desse site, o link na descrição do vídeo. Então tem os best moments aí da aula. Também tem um quiz para você testar os seus conhecimentos. E no final tem uma calculadora de contagem de célula para vocês brincarem um pouquinho. Então, quem puder, deixe nos comentários se o site está funcionando, né? Porque é a primeira vez, então me avisem, tá bom? E deixo aqui também as referências dos livros utilizados. Tem esse aqui em português, bem básico para quem está começando, recomendo. E esse aqui do lado, né, Culture of Animal Cells, é a Bíblia da Cultura Celular, o autor Ian Freshney. É maravilhoso esse livro, recomendo muito para vocês lerem.